Pessoal, hoje é dia 19 de julho, sexta-feira, como sempre, a gente tem um filme no nosso canal e hoje nós vamos atender o pedido de um dos nossos mais fiéis ouvintes, que é o Orestes, que me fez um pedido de discutir com vocês aqui hoje a questão do preconceito, né, que é um tema extremamente importante. O preconceito, ele tem, obviamente, muitas razões, mas ele tem a ver, a função principal do preconceito é estabelecer solidariedade entre algumas pessoas contra e preconceito contra outras pessoas. É extremamente importante, claro, que você tem aí preconceito contra mulheres, contra homossexuais, contra negros, contra pobres, etc, etc. Mas é importante que a gente saiba, pessoal, que esses preconceitos têm uma fonte comum, tem um núcleo comum. Qual é o grande núcleo comum do preconceito, especialmente no Ocidente, mas como o Ocidente se expandiu para o mundo inteiro, isso hoje em dia é praticamente verdade no nosso planeta, hein, né? Mas isso nasceu no Ocidente. Nasce no Ocidente com a força do cristianismo, né, que vai se tornando instituição. Isso vai entrando nas escolas, isso vai sendo ensinado há 2000 anos às pessoas e a gente, de algum modo, naturaliza isso. Ninguém pensa mais sobre os preconceitos. É isso que explica que nós todos temos preconceitos, né? Por exemplo, no caso do racismo, os brancos, obviamente, têm preconceitos contra os negros, mas os negros também têm preconceitos, né? E ele tem que lutar contra o próprio preconceito do negro contra o negro. Ou seja, significa que ninguém está livre do preconceito. E qual é a fonte e como ele é montado isso, né? Quer dizer, isso é extremamente importante num país onde você tem aí o presidente da República que nega o óbvio preconceito racial entre nós, que diz que não existe fome entre nós, né? Etc. Ele está representando aí, obviamente, setores que tentam, né, negar coisas óbvias como o preconceito e o mal que ele produz, não é isso? O preconceito ele serve sempre para quê? Para distinguir, né? Distinguir positivamente uns contra outros, né? E conseguir uma solidariedade entre as pessoas que partilham de preconceitos que são, quer dizer, dessa distinção positiva contra aqueles que não têm. A base é sempre, no Ocidente, o quê? A noção de espírito. O espírito tem a ver com inteligência, com conhecimento, mas ele também tem a ver com boas maneiras, entre aspas, saber se portar, andar, falar, etc, etc. Né? Existem preconceitos, como um autor que é muito importante, francês, chamado Pierre Bourdieu, analisou na sociedade francesa, mas que ele existe em todas as sociedades modernas, que é exatamente o preconceito do gosto, ou seja, de quem conhece, entre aspas, vinhos, roupas finas, sabe falar bem, etc, etc. Não é isso? E isso autoriza essas pessoas, né? Essas pessoas vão se casar entre si, vão fazer amizades entre si, etc. Né? E vão considerar quem por exemplo, não ter os mesmos hábitos alimentares, ou de vestir, ou de falar, como sendo menos, como sendo animalizado, né? Então são pessoas que são cultivadas, não é isso? Então elas se sentem superiores, isso legitima a desigualdade, não é? E animaliza as outras pessoas. Isso significa o quê? Que normalmente o preconceito no Ocidente ele está sempre ligado a essa imagem de um espírito, né? Que é um espírito do cultivo, da sensibilidade, da inteligência, etc, etc, né? Para animalizar outras pessoas que são reduzidas ao seu corpo, né? Corpo sem conhecimento, sem gosto, né? Etc. Isso, essa ideia que está por trás, né? Eu, nos meus estudos no Brasil, descobri, né, um outro tipo de preconceito que é extremamente importante, que também é no Ocidente inteiro. Em países como o Brasil ele é muito mais óbvio do que em países como França, Alemanha, mas ele é existente em todos os lugares, que é o que eu chamei de dignidade do trabalhador produtivo, porque para você ser trabalhador produtivo, você tem que ter tido acesso a conhecimento. O capitalismo explora não é o corpo,
quem explora o corpo, a energia muscular, é a escravidão, né? Mas o capitalismo ele explora o conhecimento que está incorporado no trabalhador. E como em países como o Brasil, você tem camadas inteiras da população que foram, né, abandonadas, né, e retiradas de propósito, como os negros, por exemplo, né, do acesso à escola, né, então você passa a desenvolver, a cultivar, né, uma classe de pessoas que vão estar abandonadas, sem acesso ao conhecimento e que vão depois o quê? Que vão montar essa espécie de escravidão moderna entre nós, né? Pessoas que vão faxinar a casa dos do outro, vai cozinhar para os outros, ou seja, usar muito mais o corpo do que o conhecimento apropriado, né? Essas são as duas formas de distinção social, mais ao seu corpo, né? Corpo sem conhecimento, sem gosto, né? Etc. Essa ideia que está por trás, né? Eu, nos meus estudos no Brasil, descobri, né, um outro tipo de preconceito que é extremamente importante, que também é no Ocidente inteiro. Em países como o Brasil ele é muito mais óbvio do que em países como França, Alemanha, mas ele é existente em todos os lugares, que é o que eu chamei de dignidade do trabalhador produtivo, porque para você ser trabalhador produtivo, você tem que ter tido acesso a conhecimento. O capitalismo explora não é o corpo. Quem explora o corpo, a energia muscular, é a escravidão, né? Mas o capitalismo ele explora o conhecimento que está incorporado no trabalhador. E como em países como o Brasil, você tem camadas inteiras da população que foram, né, abandonadas, né, e retiradas de propósito, como os negros, por exemplo, né, do acesso à escola, né, então você passa a desenvolver, a cultivar, né, uma classe de pessoas que vão estar abandonadas, sem acesso ao conhecimento e que vão depois o quê? Que vão montar essa espécie de escravidão moderna entre nós, né? Pessoas que vão faxinar a casa dos do outro, vai cozinhar para os outros, ou seja, usar muito mais o corpo do que o conhecimento apropriado, né? Essas são as duas formas de distinção social mais importantes no Ocidente como um todo, né? Mas, muito especialmente nos meus últimos livros, eu percebi o quê? Que em sociedades com passado escravocrata como o nosso, né, o racismo, ou seja, o preconceito contra a cor da pele, ele vai ser a forma como essas questões inteiras se tornam visíveis, né? Ou seja, as relações entre quem tem conhecimento, as classes do conhecimento, quanto as que não têm, etc., né? Ela vai estar também simplificada, por assim dizer, em países como os Estados Unidos e Brasil, que tiveram séculos de escravidão, né? Simplesmente vão estar marcadas essas pessoas pela cor da pele e outros atributos fenotípicos, etc., que vai fazer com que a polícia, por exemplo, saiba em quem ela pode bater, quem ela pode matar, etc., sem que tenha nenhuma comoção em relação a isso, né? Ou seja, então existe aí, no caso especialmente da população negra entre nós, né, essa animalização, essa naturalização de quem tem a cor negra, quer dizer, a única função é servir os outros, e servir os outros do modo mais perigoso, pesado, etc., que implique, né, a não introjeção de conhecimento, né, que foi dificultada, está sendo agora, mais uma vez, dificultadas, né, com essa campanha que Bolsonaro e o seu governo está fazendo nas universidades públicas, que são as que permitiram, né, que negros e pobres pudessem estudar, né? Então é extremamente importante a gente saber como funciona o preconceito, né? Porque inclusive a gente tem várias pessoas que são negras e que seguem Bolsonaro. Então, quer dizer, você tem aí o quê? Você tem pessoas negras e pobres, não é isso? Então tem pessoas que são tão vítimas do racismo, né, que elas interpretam, né, o mundo a partir das categorias que o seu opressor ligou a elas, né?
Quer dizer, como fica muito óbvio no caso daquele vereador de São Paulo, Holiday, etc, etc. Ou seja, tem pessoas que vão aí assumir, né, a função do opressor, não é isso? Né? E vão continuar com a função, né? Vão ser agentes dessa função discriminadora e opressora, né? Que o preconceito possui, que inclusive muitas vezes é muito pior do que essa violência aberta, porque ela não é perceptível, ela não é tornada consciente, né? Quer dizer, de novo, nós todos, eu e cada um de vocês, nós temos todos os preconceitos que qualquer sociedade tem. E numa sociedade cheia de preconceitos como a nossa, nós somos cheios desses mesmos preconceitos. O que existe de diferente é que cada um de nós, né, no decorrer da vida, aprende, né, através de muito esforço, normalmente, a se distanciar desses preconceitos. Ou seja, então a luta contra os preconceitos, ela nunca acaba, ela toma a vida inteira, não é isso? E ela exige uma vigilância constante, né? Então eu faço, quer dizer, esse aqui foi, quer dizer, como nós veremos fazer de outras vezes, o atendimento a um pedido especial, quer dizer, eu sempre vou, sempre que possível o tema for relevante, fazer isso aqui, né, para que a gente compreenda de que modo, por exemplo, questões tão importantes como preconceito, né, funcionam na nossa vida pessoal e na nossa vida social. Um grande abraço a cada um de vocês e se inscrevam no nosso canal, tá? Um abraço grande, até mais.